Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje eu vou fazer a correção da atividade de Geografia que eu havia passado para vocês no finalzinho do mês passado. Essa atividade ela é baseada em um vídeo que eu gravei, porque afinal de contas o livro de Geografia, infelizmente, nem todos têm à disposição, né? Então eu gravei um vídeo explicando e a partir desse vídeo vocês teriam condição de responder essas questões, né? E agora a gente vai fazer a correção dessas questões, usando algumas fotos que eu tirei das respostas do livro didático que eu estou usando para a turma da segunda EJA, certo? Então vou apresentar aqui a tela com as perguntas e aí a gente vai começar a fazer a devida correção da nossa atividade, certo? Então vamos lá. Pessoal, aqui estão as perguntas da nossa atividade. Essa atividade ela vem falando sobre o nosso país, o Brasil, e alguns elementos do nosso país são colocados aqui nessa atividade, algumas questões sobre o nosso país. Eu vou interromper o compartilhamento aqui rapidinho, só para fazer o compartilhamento da tela também, daqui da internet, que vai aparecer as fotos usando aqui a internet, que é um auxílio que vai nos ajudar. Vou colocar a janela do PDF e também a janela da internet, os dois ao mesmo tempo, certo? Melhorou. Então vamos lá, primeira pergunta, depois a gente vai para a resposta. A pergunta é a seguinte: o Brasil é um país gigante em território. A gente já sabe disso, né? O Brasil, afinal de contas, tem um território que é considerado o quinto mais extenso do mundo, né? Entre todos os países. Aí a pergunta: qual sua extensão territorial e população aproximada? E aí, no vídeo eu falava qual era a extensão territorial e a população aproximada. Vamos olhar de acordo com o livro? Então está aqui. Esse livro que eu uso de geografia da EJA, que muitos alunos não têm, infelizmente não têm, porque tem pouco na escola, né? Então não dá para todo mundo. Esse livro aqui, ele é um pouco antigo, então alguns dados estão ultrapassados, dados estatísticos, tá? Por exemplo, a população na época em que esse livro foi escrito era de menos de 200 milhões de habitantes. Não é mais, viu, pessoal? O Brasil já passa de 210 milhões de habitantes. Tá certo? E o território? O território continua o mesmo, tá? 8,5, cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Tá bom? Então é um país gigantesco, muito grande. Quais são os países então que são maiores que o Brasil? Só tem 4 maiores. O maior país do mundo em território é a Rússia, muito grande, cabem mais de 2 Brasis dentro da Rússia, inclusive. Depois da Rússia, em segundo lugar, tem o Canadá, aqui na América do Norte, né? Continente americano. Aí vem em terceiro a China, depois os Estados Unidos em quarto. Aí, quinto lugar, o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Muito grande, tamanho do nosso país. Número 2. Por que podemos falar que o Brasil é um caldeirão étnico-cultural? Note que eu pus aqui um caldeirão entre parênteses. Parênteses não. Entre aspas, tá? Por que caldeirão entre aspas? Porque não é em sentido literal, né? Não é literalmente. A gente não está dentro de um caldeirão, de verdade. Simbolicamente falando, porque a sopa, né? A tão famosa sopa,
muitas pessoas gostam de fazer no caldeirão. É uma mistura, né? De comidas ali. Vai o macarrão, vai a verdura, vai a carne, tem o caldo e tudo mais. E assim por diante. Então, é uma grande mistura dentro do caldeirão, da sopa, né? Então, de maneira étnica, com relação às etnias, dentro do Brasil nós temos uma grande mistura de etnias dentro desse caldeirão. E culturalmente falando também. Então, isso aí tem a ver com a resposta da questão número 2. Vamos ver aqui. Nesse mesmo parágrafo fala. Ó, esse país imenso abriga um verdadeiro caldeirão étnico-cultural, formado a partir da presença de povos indígenas. Ó, temos aqui o elemento do indígena, são os brasileiros aí, raiz, né? Vamos falar a verdade, que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses e de todos os outros que vieram depois. Além dos indígenas, que mais? Teve a chegada de colonizadores portugueses, que são os europeus, os brancos, né? Vamos dizer assim. Tivemos a chegada também dos negros africanos, ó, já vamos 3 aqui, identificados, né? 3 etnias diferentes, origens diferentes, continentes diferentes. Afinal, os indígenas são daqui mesmo, né? Americanos, portugueses europeus e negros africanos. Eles foram trazidos à força para trabalhar como escravos. Somaram-se a eles imigrantes, ou seja, pessoas que migraram de outros países para cá, para morar aqui, vindos de outras partes do planeta, como por exemplo italianos, espanhóis, sírio-libaneses, judeus, alemães, japoneses e tantos outros. Então, ó, por isso que nós podemos dizer que temos um caldeirão étnico-cultural, porque vieram pessoas de várias etnias diferentes, com culturas diferentes para nosso país. Nós hoje somos resultado, a população atual, da mistura dessa ruma de gente diferente aqui. Por isso que o brasileiro não tem uma cara assim padrão, né? Uma feição padrão. Quando você pensa assim no africano, você imagina logo quem? Uma pessoa negra, né? A maioria dos africanos que ficam ali da África subsaariana, né? Abaixo do deserto do Saara, a maioria vão ser pessoas negras. Quando você pensa no japonês, você pensa em uma pessoa como? Uma pessoa assim, de pele mais clara, com os olhinhos puxados, né? Cabelo preto. Quando você pensa assim no alemão, você imagina logo uma pessoa loira, muitas vezes bem branca, assim, do olho azul, né? E assim por diante. Mas o brasileiro não tem uma cara padrão, porque a gente é resultado de uma mistura de várias etnias e culturas diferentes. Por isso que é um caldeirão, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, número 3. Cite alguns exemplos de países europeus que caberiam dentro do nosso país. Estão sabendo, né? Como a gente viu na primeira questão, que nós vivemos em um país gigante, em território. Vários países menores caberiam dentro do nosso território. Quais são alguns exemplos de países europeus? Eu perguntei com relação aos países europeus. Aí na própria gravação eu falei sobre alguns países, eu coloquei até uma imagem lá que ajuda a responder essa questão. Mas vamos ver aqui, de acordo com o livro, né, lá nesse livro que eu uso, tem esse mapa, né, um país de dimensões continentais, falando sobre o Brasil, onde o mapa brasileiro aqui, ele é projetado sobre o continente europeu. Você observe que o Brasil, ele é tão grande de um jeito que ele abrange o território de muitos países aqui. Se você pegar vários países aqui, caberiam dentro do território brasileiro. Não aparece nenhum nome, mas se você observar aqui, por exemplo, temos a França, que caberia facilmente, a Itália caberia, a Alemanha caberia, o Reino Unido inteiro caberia, incluindo a Inglaterra, País de Gales, a Irlanda do Norte, não é isso? Então, entre outros como a Grécia, a própria Espanha não está dentro aqui dessa projeção, mas caberia, obviamente, você vê que ela é desse tamanho aqui, e o Brasil, olha aqui o tamanho, né? Portugal caberia, e assim por diante, tá bom? Na verdade, pessoal, se você for observar, todos os países europeus caberiam individualmente dentro do Brasil.
tá bom? Aqui nós temos os países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, todos caberiam dentro do território brasileiro. Se você pegar sozinhos, né, todos caberiam dentro do território brasileiro. Não caberia a Europa inteira dentro do Brasil. A Europa inteira, não, tá? Mas se você pegar cada um sozinho, individualmente, separadamente, caberia sim. Qualquer país europeu caberia dentro do nosso território. Nenhum país europeu é maior que o Brasil. Ah, mas a Rússia, Marcos, a Rússia não tem 30% do território, mais ou menos, dentro da Europa? É verdade. 30% da Rússia é parte da Europa. Mas o resto do país fica todo na Ásia, né? E aí, se você pega 30% da Rússia, apenas, caberia sim dentro do Brasil. Tá bom? Afinal, o território russo tem aproximadamente, se eu não me engano, né? Aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, 8,5 milhões, próximo da metade disso. Então a Rússia não caberia inteira, mas 30% dela caberia dentro do Brasil. Tá bom? Se você pegar 30% de 17 milhões aproximadamente, então fica menor que 8,5 milhões. Tá bom? Então muitos países europeus caberiam dentro do Brasil. Todos de forma individual caberiam. Se você separar, né? Vamos dizer assim. Próxima questão. O que é o IDH? Saindo dessa parte estatística do nosso país, né, com relação ao tamanho do território e população, vamos falar sobre o IDH, que é um índice social, né, indicativo social. O que é o IDH? O que ele indica sobre a população? Duas perguntas em uma só. Vamos ver primeiro o que é o IDH, depois dizer o que ele indica sobre a população. Então tá aqui. O IDH é o quê? Um indicador social, tá? O que significa o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. E o que ele indica? O que ele mostra? Mostra que em termos de educação, saúde e renda, estamos numa posição apenas intermediária. O grande contingente de pobres em nosso país também é um fato conhecido e preocupante. Então, dentro do IDH, que é um índice social ou indicador social, nós vamos ter, sendo analisado, né, fatores como a educação, saúde e renda. São os principais aí. Como é que está a educação do país? Está boa ou está ruim? Será que está todo mundo tendo acesso à educação? No Brasil, nós temos muitas pessoas que ainda são analfabetas, então não é tão bom assim, né? Como em países desenvolvidos. Na saúde, está todo mundo tendo acesso ao SUS, né? Que é o Sistema Público da Saúde, né? Sistema Único de Saúde aqui no nosso país. Será que o SUS está garantindo todo mundo ter acesso direitinho? Está demorando muito para haver atendimentos, os exames e tudo mais? Então, se tiver devendo, se tiver precisando melhorar, é porque ainda temos que fazer mudanças, né? Então, tudo isso vai sendo um elemento a ser considerado no IDH. A renda tem a ver com a parte econômica, né? Se está todo mundo trabalhando direitinho, produzindo a riqueza, né, do país, tem a ver com o PIB do nosso país também. Está todo mundo trabalhando, tem muitos desempregados, gerando problema social, né? Desemprego é triste, né? Ou o pessoal está trabalhando, gerando riqueza, né? O IDH ele vai de 0 a 1, é um número que é analisado, né? Cada país tem uma estimativa de IDH, vai de 0 a 1. Do Brasil é de aproximadamente 0,7 e isso daí não é tão bom, é uma posição intermediária. Se fosse 0,9, que é bem próximo de 1, é uma média muito boa. Mas aí só os países desenvolvidos possuem. Certo? Pessoal, eu vou fazer uma pausa breve aqui e já já eu vou concluir a próxima questão. Muito bem, então vamos continuar aqui. Vou compartilhar novamente a tela. Vai aparecer novamente as perguntas e as respostas. Vamos para a questão número 5.
Você acha que o Brasil pode melhorar o IDH? Explique os motivos da sua opinião. É pessoal, é particular. Cada um responde da maneira que acha mais interessante, porque é você quem vai analisar isso. Como a gente já sabe, o IDH é um índice ou indicativo social que analisa saúde, educação e renda. Você acha que há algum desses elementos em que o Brasil pode melhorar? Ou os três podem melhorar? Ou dois dos três podem melhorar? Ou você acha que está tudo ok, não precisa melhorar nada? Você vai dizer se você acha que precisa ou não melhorar. Sim, pode melhorar. Aí você vai justificar, explicar os motivos da sua opinião. Se não, não precisa melhorar em nada, tá ótimo, né? Aí você também vai explicar por que você acha que tá ótimo. É uma pergunta pessoal. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a correção da nossa atividade de geografia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ficar à vontade para entrar em contato aí comigo. Eu tenho o prazer de ajudar. Até a próxima aula. Até a próxima. Se cuidem. Tchau.